Muito bem, boa tarde. Agora são 4 horas mais 6 minutos. 7 minutos, acabou de virar. 4 da tarde, mais 7 minutos. Vamos começando aqui o Pombal Informa News. Nesta tarde de sexta-feira, hoje 17 de agosto de 2018. Vamos abrir aqui o nosso espaço hoje para meu amigo, companheiro, universitário Arthur Nias. Está conosco aqui. Vamos bater um papo, vamos falar sobre questões universitárias, transportes, como é que anda a comunidade universitária, estudantil aqui de nossa cidade. E o Pombal Informa News hoje é dedicado exclusivamente para esse tema, universitários. Arthur, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeira vez, aqui conosco. Primeira vez. Boa tarde, Cláudio Novo, Francélio. Quero desde já agradecer o convite. Para mim é uma grande alegria poder estar falando aos telespectadores do Pombal Informa, nesse canal que tem prestado um serviço relevante, não só na cidade de Pombal, mas em toda a região, em todo o sertão. Para mim é uma alegria, uma satisfação. Me sinto muito honrado, Quem sou eu para estar aqui com vocês, sendo entrevistado? Mas vamos dialogar, vamos conversar. E naquilo que eu puder e souber responder, estarei pronto para atender, com toda certeza. Muito bem, são 4 horas e 8 minutos. Vamos fazer o seguinte, Francélio, já foi apresentado aqui o nosso convidado de hoje. Vamos começar aqui, em definitivo, com o nosso Pombal Informa News. Na última quarta-feira nós estivemos aqui com o vereador Edno Dantas, falando de assuntos locais, temas locais, Câmara Municipal, projetos, ações, e hoje nós estamos com Arthur Nias. A gente tem acompanhado, nós de Pombal, temos acompanhado, não é só de hoje, nem de ontem, nem do ano passado, é uma luta que já vem como é que eu vou dizer, tá propagando a cada ano, tá aumentando a cada ano a luta de vocês, as dificuldades aumentam junto com as lutas aparecem devido às dificuldades, transporte que não tem, a cada semestre aumenta o número de universitários, e vocês é quem estão pagando por essa fatia ruim da história universitária de Pombal, que é a falta de transporte. Nós temos a tarde inteira, até 5 da tarde, Arthur, para debater esse tema, mas eu gostaria que você trouxesse agora para a gente. Eu sei que a resposta vai ser essa, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta. A maior dificuldade de vocês hoje? Transporte escolar. É o transporte. Como é que vocês se reúnem, vocês debatem o tema entre vocês, universitários? Como é que é essa roda de conversa de vocês? Nós temos um conselho, CONELP, que é o Conselho Estudantil Universitário de Pombal, qual o presidente é Claelcio de Aloysio, Isso. Temos os conselheiros de cada cidade. Eu sou conselheiro da cidade de Souza, do meu turno. E nós temos os outros conselheiros, os outros turnos e das outras rotas. E nós nos reunimos mensalmente, Nos reunimos lá na pastoral. A pastoral cedeu aquele espaço ali do antigo educandário para que a gente fizesse as nossas reuniões e a gente debate constantemente. Só que o problema é que nós não temos o poder de resolver. Se nós tivéssemos o poder de resolver, nós já teríamos resolvido, porque não é pelo fato de eu ser universitário e de estar puxando brasa para a minha sardinha, é porque quando a gente parte para analisar, a gente percebe que é muito, muito fácil de resolver. Basta ter vontade. Porque a prefeitura mostra um monstro para a população, para a sociedade pombalense, para a mídia, como se o problema dos estudantes universitários fosse o Leviatã que Thomas Hobbes fala. Só que na verdade não é. É muito simples de resolver. Eu me recordo de uma audiência que o prefeito disse que como era que ia colocar 10 ônibus para atender a demanda dos estudantes universitários. Não precisa de 10 ônibus. 3 ônibus hoje resolveria o nosso problema e esses 3 ônibus, eu já estou contando aqui como se nós retirássemos esses 2 que nos servem hoje, que quebram constantemente e que não tem mais condições de rodar. Mas a solução que a gente tem falado sempre que temos a oportunidade é terceirizar o serviço, certo? É a melhor solução, porque quando você terceiriza o serviço, você se exime de qualquer responsabilidade com aquele transporte, com aquela atividade. Porque qualquer problema que venha a acontecer, a empresa terceirizada ela tem total responsabilidade e vai, de acordo com as cláusulas contratuais, fazer tudo para sanar o problema. Então a prefeitura se eximiria de toda a responsabilidade. Claro que pagaria um valor, obviamente, certo? Mas
Hoje a prefeitura está aí com 4 coletores, né? Que foram adquiridos com recursos próprios. Não estão rodando ainda. Não estão rodando ainda, mas que o prefeito se orgulha muito, né? De dizer que foram adquiridos com recursos próprios. Então, com o que já tem, faz 5. Parece que tem mais um para chegar aí, do emenda do deputado Gumota. Então, eu acredito que não vai ser mais necessária essa empresa terceirizada que preste esse serviço de limpeza urbana. Então, salvo engano, a prefeitura paga cerca de 80 mil, eu posso estar enganado, né? Não tenho esses números. O contrato é quase meio milhão por ano. Então, meio milhão por ano. Não seria necessário esse valor para sanar o problema dos estudantes universitários. Eu sei que muito menos. Eu sei que vocês são inteligentes. Quanto custa um ônibus? Vocês já pesquisaram, já fizeram? Veja bem, a gente já contactou, porque a gente tem uma dificuldade com relação a isso, porque geralmente esse pessoal ele cede os orçamentos diretamente para as prefeituras. Mas um ônibus hoje, intermunicipal, com 50 vagas, 56 vagas, eu acredito que ficaria em torno aí de entre 300 e 400 mil reais. Certo? Entre 300 e 400 mil reais. Porém, como eu estou dizendo, por mais que se compre novo, né, pode apresentar problemas. Então, hoje, a melhor solução seria terceirizar. Vocês já levaram essa proposta? Já, nós não conversamos mais porque não existe mais diálogo. Mas nós já falamos isso. A gente já disse isso no rádio, já disse vocês também oportunidade no Liberdade Notícias de falar isso. O problema é que não há diálogo. Mas hoje, a gente, com 40 ou 50 mil reais por mês, tranquilamente conseguiria se resolver o problema dos estudantes universitários. Vocês já pesquisaram quanto ficaria por mês para a prefeitura arcar? Exatamente, isso que eu acabei de dizer. Na verdade, quando houve aquele bloqueio, nós recebemos uma parcela de 27 mil reais. E nós, com esses 27 mil reais, nós bancamos praticamente todo o transporte, todas as rotas. Somente a rota de Patos que disponibilizava um ônibus. Certo? Mas as demais rotas nós bancamos com esses 27 mil reais. Então a gente faz esse cálculo aí, entre 40 e 50 mil reais por mês. Eu acredito que muito menos do que isso, porque licitação é um menor preço, né? Então haveria uma concorrência. Então, nós conseguiríamos retirar os 2 ônibus. A prefeitura poderia pegar esses 2 ônibus e ficar fazendo pequenas viagens aqui, né? Porque dá para fazer, fui fazendo serviço. E o transporte universitário ficaria toda a carga dessa empresa terceirizada, que estaria com a responsabilidade de fazer as rotas, e a prefeitura apenas pagaria mensalmente. Então, assim, o dinheiro de comprar um ônibus daria para pagar quase um ano inteiro de terceirização. Com certeza, né? Pode ter certeza disso. E o problema era resolvido. Com certeza. E a prefeitura não teria nenhuma preocupação. Não precisava a gente estar ligando para secretário, não precisava o secretário estar mentindo para a gente, não precisava motorista ficar de cara feia, não precisava nada disso. O motorista seria da empresa, a empresa teria responsabilidade. Se o ônibus da empresa quebrar, a empresa vai lá e coloca outro, e assim substantivamente. Eu tenho aqui uma mensagem que eu recebi, né? Na realidade é mais uma denúncia do que uma mensagem, e ficou muito público e notório essa coisa da... Vamos negar, não tem... As dificuldades aparecem. Vocês, como você está dizendo, não dá nem vontade de ir mais para o secretário, né? Não, a gente... Não dá nem para vontade de ir para o secretário. Não liga mais porque, olha, se o secretário disser que vai, você pode locar a van porque não vai. Ele dizendo que vai, é melhor ele dizer que não vai, porque é mais fácil ele ir. Mas se ele diz, olha, amanhã tem ônibus, a gente já organiza logo, porque a gente sabe que não acontece. Isso já aconteceu mais de 3 vezes. Que não tem. O secretário dizer, amanhã tem ônibus, eu garanto. E quando é no outro dia, não tem. E a gente vai correr 5 horas da manhã para ligar para as vans. O amigo José Lito sabe disso, o amigo Emissério sabe disso, que é quem geralmente faz o transporte para a gente, né? 5 horas da manhã tá a gente ligando para as vans para poder locar, fazer cota. A grande maioria não tem condições, né, de pagar. O pessoal de Cajazeiras, quando consegue fazer uma lotação de uma van, é cerca de 20 reais para chegar até lá por dia. Então você imagina o que é 20 reais por dia, por semana dá 100, por mês dá 400. Colocar 400 reais a mais no orçamento de uma hora para outra. Numa situação de crise que nós vivemos, em universitários que a grande maioria são de universidades públicas, e os que são de particulares, a grande maioria tem FIES ou tem ProUni, porque isso que a situação vem dizendo aí, e que os vereadores da situação vem dizendo, que
a grande maioria tem condição, é uma grande verdade. E na verdade é a grande minoria. E muitos que têm condições nem andam no ônibus. Porque a gente tem uma turma que estuda, por exemplo, em Patos, que tem uma van. Vai nessa van, não anda no ônibus. São pouquíssimos. Porque os que fazem a universidade particular ou são beneficiários do FIES, do financiamento estudantil, que estão aí financiando ajudos para quando terminar o curso, começar a trabalhar, começarem a pagar. Outros têm bolsa do ProUni. Né? Então são carentes da mesma forma. Da mesma forma. Não é pelo fato de estarem... Porque estão na particular, o governo federal criou programas para que essas pessoas pudessem ter acesso. Né? Então, se o governo federal criou programas para que essas pessoas que não têm condições terem acesso à universidade, como é que elas vão ter condições de pagar o transporte? E acrescentar R$400 por mês aí no orçamento? Não tem. Olha só o que eu recebi hoje. Bom dia, Claudio. Andou aqui, é Cleide. Ela se identifica, ela não pede... Gostaria de fazer uma denúncia, pois os estudantes das faculdades de Souza e Cajazeiras estão sendo tratados sem dignidade e respeito, pois nenhum representante da Secretaria de Transporte, incluindo o novo secretário Ailton, se pronuncia para a possível solução deste problema, que é a falta de transporte, que já não é bastante para prejudicar os alunos. Também gostaríamos de que o secretário se pronunciasse sobre o motivo, ou seja, a lei, quando a UFCG entra em recesso, se não tiver 20 alunos dentro do ônibus, o motorista manda descer, para que todos se virem e vejam como cheguem, eu não entendi aqui, nas suas instituições, pois é ordem da secretaria. Imagine se fosse um filho deles, ao contrário da realidade de cada um, a maioria bolsista, como você está falando, né? A maioria bolsista e sem recursos financeiros acabam tendo prejuízo nos estudos. Secretário, se pronuncie, respeite os estudantes onde contribuíram para a melhoria e crescimento de nossa cidade. Não estamos pedindo emprego, e sim cumprir o direito dos estudantes e respeito dessas famílias. Obrigada. Outro ponto importante, essa questão da quantidade. Só quer dizer que se tiver 19 alunos... Não vai não. Na verdade, no governo passado eram 10. Aí a gestão que propôs a mudança, que disse que os universitários não ficariam um dia sequer sem ir para a universidade por falta de transporte, estabeleceu essa de 20. Certo? Não vai. 20 estudantes. Não vai. Se não tiver 20 estudantes, não vai. Essa é a grande verdade. Pastor, você acha isso não é exagero? Obviamente. Se tiver só um, a prefeitura de Uiraúna manda um gol. Quando tem poucos alunos, ela manda um gol da prefeitura. 4 pessoas. A prefeitura tem transporte, a prefeitura tem van. O prefeito vive se orgulhando e dizendo aí, né, nos meios de comunicação, que a prefeitura adquiriu 2 vans, né, de 18 lugares cada uma, né, com recursos próprios, né, que na verdade não são próprios, são recursos do município, são recursos nossos. É economia que prejudica muitas vezes muitos outros setores. Então, quando não der o total, mande uma van. Mande uma doblô, que tem 3 doblôs que estão paradas na Cibrazen. Certo? Ou então mande qualquer carro daquele. A gente não quer que a S10 do prefeito vá levar a gente, não. Certo? A gente quer que pode ser o mais simples possível. Mas se tiver 3, 4 alunos, que a prefeitura, ao invés de mandar o ônibus, disponibilize o carro e leve os estudantes. Certo? Porque a educação, a aula, ela não é paralisada por quantidade de estudantes, não. Indo ou não indo, haverá aula e você tem prejuízos. Até muitas vezes a gente parece que é algo assim, é impressionante. No final do período, o ônibus quebra. Já é de praxe. A gente está no final do período com prova, com semana de prova, para fazer, o ônibus quebra. E demora para consertar? Demora demais. Certo? Olha, já aconteceu no ano passado do ônibus passar 60 dias quebrado. Eu não estou exagerando. Isso aí pode perguntar aos meus colegas e a própria prefeitura vai dizer. O ônibus foi feito o motor, rodou um dia, o motor quebrou novamente. Que negócio mal feito é esse? Paliativo. Sinceramente. É um paliativo. Sinceramente, a prefeitura não tem a capacidade de, no momento de férias, parar o ônibus, fazer uma revisão completa, um check-up geral, aí fica esperando quebrar, aí vai trocando uma peça daqui, remenda lá, solda aqui, faz um remendo, faz isso, faz aquilo, né? Mas, na verdade, só pegando ainda a deixa aí da colega, que eu não a conheço pessoalmente, mas com certeza é universitária,
Tem um motorista que eu acho que ele manda mais que o secretário na prefeitura. Porque quando ele diz que não vai, ele não vai. Isso já aconteceu mais de uma vez. Na semana do aniversário da cidade, na sexta-feira, dia 27, não era feriado. Certo? Nem ponto facultativo, foi dia 21. Mas ele passou a semana dizendo que não ia e não foi, realmente, não foi. Na sexta-feira não foi. O secretário disse que ele ia e não foi. Vocês denunciaram esse caso? Liguei pro secretário, disse não, ele não chegou por aqui ainda não. Não chegou. Quando ele chegar eu vou perguntar por que ele não foi. Então parece que é tudo combinado, sabe? Chegar aqui eu vou perguntar, me diga uma coisa, Ailton, ele manda mais do que você aí? Porque ele ganha quase 4 mil reais, é o maior salário, certo? Com as horas extras que ele faz, porque trabalha fora do horário de expediente, né? Ele faz quase 4 mil reais. O salário dele tá aí no site da prefeitura, dá pra todo mundo ver. Então, ele vai no dia que quer. E as funcionários da prefeitura estão trabalhando assim agora. E a gente é quem fica no prejuízo. Tem alguns pontos que eu queria levantar com você aqui, que a gente vai escutando. Escuta um, escuta dois, escuta um pronunciamento de um vereador, um pronunciamento de outro amigo. Se eu mandar só um boa tarde aqui, Arthur, para Josimar Dantas, Marina Araújo, Jandeus Feitosa, tá mandando um abraço para você. Outro. Josimar Dantas, um abraço aí para meu amigo Arthur, gente boa, de primeiríssima qualidade. Zé Luiz. Amigo Josimar, gente boa demais. Que tá com vocês na luta. Jesus Célia Glaudino tá dizendo assim: grande descaso com o estudante, mesmo sendo bolsista, a cada 6 meses tem a taxa para pagar. Muito bem, obrigado a vocês pela audiência. Arthur, a gente escuta, por exemplo, os vereadores de situação. O Marcos Bandeira essa semana, né, Francélio, inclusive citou em um dos seus pronunciamentos a seguinte frase: o governador deveria olhar também essa questão dos universitários e botar aqueles ônibus que estão lá na 13ª parados no estadual para tentar solucionar esse problema. Em primeiro lugar, os ônibus não estão parados. Os ônibus da Regional de Ensino, eles têm as suas atividades. A Regional de Ensino não se resume só a Pombal. A 13ª região atende, salvo engano, 9 cidades da região de Pombal. Então esses ônibus não estão parados. E hoje a Regional nos cede aquele ônibus maior à noite para Patos. Porque se ela não cedesse, nós teríamos todo dia um déficit de um ônibus para a cidade de Patos. Porque precisa de 2 à noite. Exatamente. E outra questão, o governo do estado nada tem a ver com essa questão. Nada tem a ver. Já está sendo solidário conosco. Foi um pleito que nós colocamos diante do governador quando ele esteve aqui no início do ano. Ele pessoalmente autorizou isso. Pessoalmente atendeu. Certo? A regional já tinha negado, a gerente já tinha negado, mas ele deu a ordem e foi cumprida. Só que quem assumiu a responsabilidade conosco não foi Ricardo, não foi o governo do estado. Quem assumiu a responsabilidade conosco foi o senhor gestor. Isso a gente tem gravado. Não precisa Marcos querer envolver, ficar. Eu entendo ele está no papel de situação de defender o governo, ele faz parte do governo. Mas a gente tem que ter clareza com as coisas. A gente não pode simplesmente ficar jogando palavras ao vento como se fosse assim algo, certo? A gente tem que ter clareza e falar com verdade, porque as pessoas estão nos escutando. Então o que é que acontece? Tenta-se de todas as formas defender. Eu admiro muito o trabalho de Marcos, só que Marcos ele repete tanto que não é contraditório, que tem um discurso, mas ele está sendo contraditório. Porque na gestão passada ele afirmava categoricamente que a prefeitura não resolvia o nosso problema porque não queria. Certo? E aqui eu não estou defendendo a gestão passada, porque estava errada da mesma forma. Foi preciso a justiça obrigar para que ela concedesse o nosso transporte, a gestão concedesse o nosso transporte. Certo? Só que o que é que aconteceu? Foi pauta de campanha. O prefeito usou isso diariamente em seus guias eleitorais, em debates, em comícios, e disse e redisse, podemos dizer assim, que os universitários não perderiam a universidade por falta de transporte. E logo no início foi o que aconteceu. E vem acontecendo até hoje. Não há diálogo, não há respeito. Na verdade, o que está acontecendo é uma retaliação. Porque a prefeitura já teve recursos várias vezes para solucionar o nosso problema e não solucionou. E nem vai solucionar. Me desculpe o pessimismo, mas é essa a realidade que a gente vê hoje. Porque não existe um desejo de resolver o nosso problema. A prefeitura achava que nós ficaríamos acovardados, que nós iríamos nos ajoelhar e beijar a mão da gestão. E nós não vamos fazer isso, como não fizemos. Não fizemos isso com a ex-prefeito, nem vamos fazer com o atual gestor.
certo? A nossa luta, ela continuará sendo feita. Nós não temos rabo preso com ninguém, nós somos uma instituição autônoma, cada um de nós temos os nossos lados, eu tenho a pessoa que eu voto, você tem a sua, todos nós temos. Mas a nossa luta é pelo transporte estudantil universitário. Não interessa de quem vai partir, a gente quer que a solução aconteça. Então, essa história aí de fazer seleção, de fazer isso e aquilo, eu acho que é mais uma medida política, para fazer a panelinha, para colocar quem eles quiserem. Mas a grande verdade é que o problema não é resolvido, não existe uma vontade, não existe um desejo, na verdade não existe respeito com a nossa classe. Nossa classe está abandonada, essa é a grande verdade. Período de campanha, o pessoal que está chegando agora, são 4h31, estamos com o Arthur Onias, estudante universitário, e o tema é transporte universitário, grande problema aqui na cidade de Pombal. Vamos voltar ao tempo, 2016, ano eleitoral, Vericinho, hoje prefeito, era candidato, reuniu, né, os estudantes universitários para uma conversa, para um diálogo. O outro candidato, Paulo Fragoso, não foi, não compareceu à reunião, e dessa reunião saiu um documento assinado pelo prefeito, que é então candidato, Abimael Lacerda, Vericinho. E esse documento garantiria para vocês, né, transporte universitário. Até hoje, 1 ano e praticamente 8 meses de governo, esse problema não foi solucionado. Na entrevista coletiva do prefeito Vericinho, eu fiz essa pergunta. A gente sabe que a cada semestre aumenta o número de universitários, a gente sabe das dificuldades da prefeitura de Pombal e as outras prefeituras nessa crise que assolou aí boa parte do Brasil, mas mesmo assim, qual era a medida, qual era a solução a ser apresentada pelo prefeito? Ele disse que esse problema seria resolvido. Compra de ônibus, né, e transporte universitário seriam entregues para vocês. Vocês têm esperança ainda de que essa promessa seja cumprida, que esse ônibus, que essa empresa, que apareça uma licitação para, como você falou no início do nosso bate-papo, terceirizar o serviço? Você espera que essa solução apareça logo? Porque afinal de contas vocês estão precisando. A cada dia que passa vocês estão sendo prejudicados. Eu particularmente não acredito, porque discursar é muito fácil. Discurso a gente tem escutado desde 2016. Oração, que é bom, não existe. Nem diálogo, nem prestação de contas, nem satisfação que tem sido nos dado. E essa história de que aumenta constantemente, não é essa exorbitância toda, não. Porque assim como entram novos alunos, também saem. O pessoal se forma, o pessoal não fica jubilado lá, não. Né? O pessoal se forma. Né? Pode aumentar 1, 2 ou 3 aí por semestre, mas geralmente permanece um número fixo. Só que o que acontece? Pombal cresceu. Pombal não é mais aquela cidade de 2002, 2004, quando houve a transição, quando ele, então prefeito, entregou para outro gestor. Né? Pombal teve um crescimento muito grande. Né? E os programas do governo, desde 2002, com a chegada do ex-presidente Lula, eu falando isso aqui, vamos dizer que eu sou petista. Mas a verdade tem que ser dita. De lá para cá, muitos programas foram implementados, as universidades foram ampliadas, nossa cidade recebeu uma universidade, então as pessoas, os jovens, tiveram mais acesso. Não é como antigamente que tinha só um ônibus para Cajazeiras. Hoje tem universidade em Patos, tem universidades particulares que tem programas como do governo federal, como FIES, como o programa que eu já citei aqui. Então a demanda aumentou, certo? Mas não é que aumente anualmente, né? Não é, assim como aumenta semestralmente, como eu já disse, de novas pessoas que entram, as outras pessoas terminam o curso e saem. Isso é fato. Quando vai se aproximando do término do curso, os alunos já não vão todos os dias, porque não tem necessidade, né? Já é mais para o trabalho de conclusão de curso, as aulas diminuem. Então, na verdade, a prefeitura tenta de todas as formas maquiar, levar à população a impressão de que a nossa demanda é exorbitante, mas não é. Não é. Aí fica se eximindo. Só que essa conversa aí a gente já conhece, o povo de Pombal também conhece. Porque não é só a nossa classe que está sendo afetada. Infelizmente, toda a cidade tem sido afetada em suas mais variadas áreas, certo? E isso não estou dizendo de maneira de formar-se uma oposição à gestão. É porque realmente é o que a gente está vendo. Os serviços não estão acontecendo, né? As soluções não estão chegando.
E a gente percebe que esse marasmo, essa coisa toda, vai levando a nossa cidade a permanecer no atraso, né? Permanecer no atraso. A mudança tão prometida até agora, né, não chegou, infelizmente, essa gestão. A gente tem que falar a verdade, porque é o que a gente vê, não tem o que mostrar. Até hoje não tem o que mostrar. Naquela entrevista coletiva também, eu também perguntei sobre os precatórios da educação, Sim, aquela sim. coisa toda. Ele disse que esse dinheiro seria usado na educação, mas do município. Claro que não pode ser usado em ônibus, em transporte universitário. Mas você, como um rapaz inteligente, um cara inteligente, bastante atualizado nas informações, nos acontecimentos, seria mais uma brecada do prefeito com relação à educação do município, Arthur? Veja bem, está se propondo construir uma Escola. escola modelo, né? Inclusive eu já vi até projetos por aí. Em primeiro lugar, que eu acredito que o Ministério da Educação não vai permitir que seja feito ali naquele terreno do DR, porque ali está às margens de uma BR, né? Então, construir uma escola infantil ali, de acordo com o MEC, pelo menos até onde eu sei, o MEC não vai permitir. Ótimo, a escola modelo seria uma grandiosa obra, não haveria investimento melhor. Mas nós temos comunidades mais necessitadas. Por que não leva essa escola modelo para o bairro Janduí Carneiro, para o bairro das Cavalhadas, ali naquele terreno do cemitério, onde já está sendo construída uma escola hoje, né, que querem insistir, ali não tem condições de ser feito um cemitério, todo mundo sabe disso, né? A Sudema já proibiu aquilo ali. Então aproveitar aquele terreno, construir ali uma escola modelo, uma escola padrão, uma escola em tempo integral, para levar aquela comunidade ali, a região das Cavalhadas, das Populares, Novo Horizonte, e propiciar aquelas crianças ali uma educação de qualidade, certo? Mas se existe essa restrição para a aquisição de transporte, você até me informou isso agora, eu não sabia desse detalhe, então mostra que mais uma vez o prefeito está tentando nos enganar, né? Porque se existe essa restrição e se ele sabe disso, ele está apenas querendo nos embromando, como diz no popular, né? Levando a gente no caldo, no bico, e a gente ficando. Por isso que eu digo que não acredito mais. Não acredito mais nessa solução. Vamos apelar aí para uma futura gestão, né? Para um futuro governo, e espero que o futuro governo tenha sensibilidade com a nossa causa. São 4h39. Nós vamos ao intervalo e na volta já vou deixar a pergunta no ar aqui para Arthur ir maquinando aqui para responder a pergunta. Um ônibus que foi doado, né? Cássio Cunha Lima, que esse ônibus estava no Paraná. Vamos saber destrinçar esse assunto para a população também acompanhar. Quem sabe do assunto vai ficar antenado, e quem não sabe vai ter oportunidade de ouvir aqui as explicações do Arthur. A gente volta já já. Na verdade, não doação, mas conseguir essa liberação com a Receita Federal, o patrocinador Cássio Cunha Lima, foi um pleito nosso. Nós entregamos em 2016, quando o senador esteve aqui em Pombal para uma atividade política. Nós solicitamos que ele tentasse conseguir junto à Receita Federal a liberação de um ônibus para tentar sanar o nosso problema. Essa liberação ocorreu e ano passado nós recebemos o retorno do senador Cássio, né, para o então presidente Tiago Batista, e informava que havia sido conseguido um ônibus 2002 que estava em Foz do Iguaçu, Isso. no Paraná, né? Nós entregamos à prefeitura, até mesmo porque o ônibus seria administrado pela prefeitura, a prefeitura recebeu, mas entrou em contato. Não nos informaram, mas nós soubemos que foi feito, mandaram uma pessoa lá, só sei que a gente recebeu um orçamento, né? Então, salvo engano, um orçamento de 45 e outro informava que orçamento menor. Um era para reformar o ônibus já mesmo e vir com ele andando, né? E o outro era para trazer num guincho. Só que a prefeitura se mostrou desinteressada, disse que era inviável e ficou por isso mesmo. E a gente perdeu. Existe um prazo para que fosse pegar esse ônibus lá. Esse prazo não foi obviamente, seguido pela prefeitura e nós perdemos. Acabou. Acabou.
Então, E talvez nem compensasse mesmo, né? não, eu acho que compensava. Compensava porque eu acho que a situação dele era bem melhor do que o dos homens da prefeitura hoje, né? Só que, assim, isso eu acho que ficou até feio, né? Prefeitura, um senador aliado, né? Ter conseguido. Eu acho que ele não ficou muito satisfeito, não. Cá pra nós. É verdade. Mas você sabe como é que funciona a política, né? É, Infelizmente, exatamente. quem perde somos É nós. verdade. Somos nós, os menores, né? Sim. Quem tem moeda de troca, leia-se voto, é quem sai por cima aí e Essa acaba época que. é como diz o ditado. Depois que a gente vota, né? O dia certo, a gente perde o prestígio. Chego em casa, acabei de perder meu prestígio. É verdade. Tem Né? essa frase tradicional, né, na política, que a gente, quando chega em Tem casa, prestígio perde o até o dia da prestígio. eleição, né? Todo mundo pega a nossa mão, todo mundo chama de amigo, de companheiro, dá abraço, É verdade. mas depois o abraço se torna enfacada. É verdade. Francinildo Sá, boa tarde para você. Obrigado pela audiência. Vanuzinha Araújo também está acompanhando a nossa transmissão aqui no Pombal Informa News. Arthur, eu acho o seguinte, que a classe é unida, classe universitária, mandar um abraço aqui também para Tiago Leite, Tiaguinho Leite, que já espalhou o link aí no grupo dos universitários. A classe é unida? Claudio, se eu dissesse que sim, eu estaria mentindo, viu? Não gosto de trabalhar com mentira. Infelizmente, não. Né? Alguns por viés político, outros por desinteresse mesmo, certo? Outros porque já foram tão calejados, sabe? Que estão perdendo o ânimo. Né? Mas, apesar de tudo isso, a gente vai seguir em frente. Existe uma resistência, por exemplo, os universitários que comungam o lado político do prefeito? Existe aquela, não quero saber, não vou me envolver e tal. Tem isso também no São meio? poucos. A grande maioria é por desinteresse mesmo. Porque eu digo isso porque eu já vi manifestações de pessoas ligadas ao prefeito, famílias ligadas ao prefeito, que têm uma relação estreita, que são realmente fiéis à gestão, e se manifestarem, né, repudiarem, reclamarem, buscarem seus direitos. Eu vejo realmente como um desinteresse, né? Mas eu acho que é uma minoria. A grande maioria realmente se revolta, né? Só que, como eu estou dizendo, já estão tão calejados, já saíram tanto nas ruas, já gritaram tanto, que simplesmente acham que não tem mais futuro. Como eu estou dizendo, não acredito mais que se resolva isso. Você citou um fator interessante que eu vou lhe perguntar agora. Na gestão passada, não que a gente queira comparar de maneira alguma, pelo amor de Deus. Cada um teve sua história com os universitários. Paulino também errou muito Com certeza. Com os universitários. Foram reuniões e mais reuniões, reuniões e mais reuniões, e problema nada. Não é verdade? Eu lhe pergunto, algumas pessoas, inclusive, perguntam para a gente, por que não tem as manifestações que tinham antigamente na gestão passada? Né? Por que não tem? A gente fez, né? Eu acho que a gente fez mais manifestações nessa atual gestão do que na gestão passada. Né? Nós fomos para frente da prefeitura mais de uma vez, né? Já fizemos cartazes, fizemos movimentos, já fomos para a rádio várias vezes. Só que a gente tem preferido agir nos bastidores do que publicamente. Mas eu acho que logo, logo, se não for resolvido, como eu acredito que não será, a gente vai voltar às ruas de novo para colocar novamente diante da população nosso grito, a nossa revolta. Falta força total em vocês, na classe? Vamos todo mundo, vamos se unir aí, vamos dar as mãos e... Eu acho que diante da situação, está se renascendo, né? Como dizia naquele tempo que houve as manifestações aqui no Brasil, o gigante está ressuscitando, né? A gente sempre vê, cadê as manifestações, de alguns estudantes? Então logo a gente vai se aproveitar dessa vontade, a gente está esperando que isso se generalize, a gente fazer um grande movimento, né, e mostrar à população de Pombal, porque tem muitos que acham que o problema foi resolvido, né? E aqui eu peço a justiça, né, que possa agir, né? A gente há um certo tempo está esperando aí um resultado, uma audiência, e até agora não foi marcado. Ano passado a prefeitura teve o dinheiro bloqueado. Foi. 82 mil, Quase 83 mil para
o transporte universitário. Pode acontecer esse ano novamente? Como é que está? Bem, a gente espera que aconteça, né? Ou dessa forma. Vocês já provocaram o Ministério Público? Provocamos, inclusive o Ministério Público solicitou uma audiência ao senhor juiz, né? E nós estamos aguardando essa audiência ser marcada, para que a gente possa novamente debater e colocar diante do juiz, né? Nós agora temos juiz titular. Isso. Né? Naquela época não tinha, né? Tinha, doutora Candice. Né? Era Candice, mas Candice... Só que nós passamos, depois a doutora Candice saiu, o último alvará foi expedido pelo juiz substituto, né, do recurso, e de lá para cá a gente vem tentando instigar novamente. Só tem um local que eu não sou de acordo, manifestação, em hipótese alguma, nem de estudantes universitários, nem de alguma outra categoria, é a Câmara Municipal. Sabe por quê? Me perdoe aqui os vereadores, mas lá não se resolve os problemas. É verdade. O vereador abrir a boca e dizer vamos resolver, mentira. Não resolve. A gente ali vai apenas expor o nosso problema e colocar ali no debate, né? No debate entre situação e oposição, mas na verdade não resolve. E eu vou dizer a você por que não resolve. Vamos lá, o vereador de oposição, você chega lá, espicha o cartaz na galeria, aí os vereadores ficam na tribuna e ficam vendo o cartaz e tal, e a galeria cheia de universitários. Tá aqui, a oposição. Tá aqui os universitários, estão tomando, prefeito, tenha vergonha, bota o ônibus para os universitários, isso é uma vergonha, pererê, parará. Aí vem o da situação, que diz assim, nós vamos falar com o prefeito. Não é de hoje, esse problema não é de hoje, nós vamos falar, vamos tentar resolver, tenho certeza que ele vai ser sensível. Aí sabe o que acontece? Acaba a sessão, você perde seu tempo. Verdade. Vereadores gastam discurso, né, que não tinham até o momento, e no outro dia não tem ônibus, na outra semana não tem ônibus, no mês não tem ônibus. Câmara Municipal não resolve o problema de transporte universitário. Entendeu? E nem outra categoria. Eu vou lhe dar um exemplo. A Câmara voltou de recesso dia 23 de julho. Que dia nós estamos? 17 de agosto. Projeto simples de doação de terreno para as pocilgas, cara, não foi aprovado. Por nhenhenhen, nhanhanhá. Porque o terreno aqui vai prejudicar ali. Não, mas se mudar daqui para ali, a gente aprova. Paciência, né, velho? Infelizmente, a realidade é essa. Mas não tem nada a ver aqui com o Arthur, o negócio de terreno. Arthur, eu creio que a gente já destrinchou o necessário, né, e o interessante. Eu gostaria que você como representante dos universitários nesse momento, deixasse a gente a par do que está acontecendo entre universitários e poder público nessa questão de transporte escolar. Alguma novidade que aparecesse, você nos contactasse para que a gente também pudesse informar a população como é que anda o caso, se o prefeito negou mais uma vez, se vai comprar um ônibus, se vai terceirizar, se vocês vão ter o problema solucionado, tá certo, Arthur? Perfeitamente. Né? Pode ter certeza que a gente vai estar à disposição. Né? Mais uma vez eu quero agradecer o espaço. Você é sempre bem-vindo. Né? Sempre tem sido nos concedido e terminar dizendo o seguinte, fugindo um pouco do tema, claro, mas esse ano é um ano muito importante. Né? O Brasil, eu acho que essas eleições são as eleições mais importantes da história do Brasil. Não só do pós-redemocratização, mas da história realmente do Brasil. Porque nós vivemos um momento muito difícil. Então, nós temos alternativas. Por mais que as pessoas estejam cansadas da política, por mais que as pessoas repudiem a política, e com razão, não tiro a razão, porque nós vivemos um momento de muita dificuldade, mas a política ainda né, e a democracia ainda é o melhor regime político, a política é o melhor caminho para que a gente possa sair disso. Então, nesse momento, a gente não pode, de maneira nenhuma, se deixar levar por populismo, por frase pronta. Eu acho que o momento é de nós prestarmos atenção nas propostas, nos debates, nos candidatos, pesquisar a vida de cada um e tomar a decisão. A política nos colocou nisso, e a política pode nos tirar dessa situação.
Aí nós devemos tirar consciência, deixar de votar porque fulano está mandando, porque o prefeito está mandando, porque o deputado fulano está mandando, porque eu sou amigo, porque vamos votar por quem realmente tem condições de governabilidade, quem merece, e quem pode fazer o bom trabalho. E principalmente para presidente da República. Eu vejo muita gente aí defendendo ideologias absurdas, né? Com frase pronta, né? Com aquela coisa, vindo em contra a dor da população. A dificuldade, a falta de segurança, o problema da saúde, da educação, mas a gente deve ter clareza com as coisas. Devemos reparar bem em cada candidato e olhar para quem realmente tem um projeto e tem consistência, porque discurso é muito fácil. Não, eu vou solucionar o problema da saúde, nós vamos melhorar a educação, vamos acabar com a insegurança. Todo mundo diz, eu digo, você diz, mas nós devemos, o diferencial é quem realmente tem consistência, quem tem um projeto nacional, quem tem um programa de governo. Então, é a mensagem que eu queria deixar. Vamos prestar atenção, né? Quando você fala em eleição importante no Brasil, eu acho que você também se refere, por exemplo, se a gente voltar algumas páginas do livro, né, que está contando a história do Brasil, nós tivemos uma presidente da República impeachmentada por nada. Aqui, nós não vamos aqui como selecionistas, nós não somos petistas, eu não estou defendendo aqui PT, mas nós tivemos uma presidente da República impeachmentada quando um vice tem uma história mais suja do que a dela e está aí no poder, aumentando gasolina todo mês, aumentando imposto todo mês, deixando aí muito a desejar, em todas as áreas, saúde, educação, a Previdência não vou nem falar, porque está um oco, não é nem um buraco, é um oco. E aí aparecem agora as eleições. O que são as eleições? As eleições são as oportunidades que você tem de mudar isso. Com toda certeza. A questão, não se pode, a Constituição é muito clara. O impeachment é com relação a crime de responsabilidade. Isso. Crime de responsabilidade. Aproverto que Dilma foi impeachmentada, mas não perdeu os direitos políticos. Errado, né? Porque a Constituição é muito clara. Só que o próprio ministro do STF, presidente do Supremo, que foi quem presidiu a sessão, cometeu essa gafe. Na verdade, a gente tem vivido um momento de instabilidade. Os poderes, eles extrapolaram as suas limitações, os seus locais. E é como uma certa pessoa disse um dia, a gente tem que botar esse povo na caixinha de novo. Né? Só que a questão de Dilma, todo mundo teve uma parcela de contribuição. Só que o remédio para governo ruim não é impeachment, não. Se for assim, então a gente vamos estabelecer o parlamentarismo, em que o primeiro-ministro se sustenta até o momento em que tem condições de governabilidade. Mas o presidencialismo é diferente. Se o cara está governando ruim, vamos nos manifestar, vamos reclamar, mas não fazer o impeachment. Cobrar direitos, né? Cobrar direitos, mas não fazer o impeachment. Só que o que aconteceu? O PT e Lula brincou de Deus, né, quando colocou Michel Temer para ser vice. Todo mundo sabia que Michel Temer era desonesto, né? Muita gente já tinha avisado, todo mundo conhecia Michel Temer, certo? Lula errou quando o colocou como vice. Lula também errou quando indicou Dilma, sem nenhuma experiência. Eu ia te falar isso agora. Eu acho que o maior erro de Lula foi não ter ido para voltar, não ter voltado à presidência. Ter botado Dilma para reeleição. Até mesmo ter colocado ela para a eleição, porque esse problema já veio desde o primeiro mandato. Né? Porque ela foi reeleita, infelizmente, mentindo para o povo. E a prova disso é que quando ela foi reeleita, começou a estourar os problemas. Isso. Né? Então, foi a pessoa errada. Ele escolheu a pessoa errada, simplesmente para manter o PT no poder, colocou Michel Temer, que todo mundo conhecia que era desonesto, certo? Dilma perdeu completamente a governabilidade. Lula errou também quando distribuiu, né, quando loteou a Petrobras, e entregou aí em muitos cargos ao PMDB e a essa galera aí, né, que desonesta, simplesmente para poder se manter e para ter condições de governabilidade. Errou quando entregou Furnas a Eduardo Cunha. Então, o PT cometeu um auto-suicídio. Essa é a grande verdade. Né? Então, a gente não pode dizer assim, não, a culpa foram dos golpistas, foram disso. Claro,
Foi não vou dizer um golpe, mas foi uma manobra muito grande. Né? O PMDB tinha maioria, se aliou com o PSDB e derrubou um governo. Só isso. Porque não teve a capacidade e a humildade de, não, vamos apoiar fulano que é melhor, né, tem mais condições de governabilidade. Não, vamos colocar dentro do mesmo partido, né, achando que não poderia largar o poder. Então, a velha história da alma de escorpião, né? Do escorpião que pediu o sapo para atravessar ele no rio, e disse, olha, não me ferroe não, porque se você me ferroar, eu afundo. E você vai junto. Morre os dois. Acabaram morrendo os dois. E ao final o sapo perguntou, rapaz, você me ferrou? Ele disse, a minha alma, meu espírito é esse aqui. A minha vontade é esse aqui. Então, o que a gente vê hoje é fruto de uma responsabilidade mútua. Né? E se a gente está com o governo Michel Temer, por incrível que pareça, o PT também teve uma responsabilidade nisso. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor. Certo? Eu gosto de dar a César o que é de César. O PT acertou muito, mas também errou. Certo? Errou como qualquer ser humano. Lula não é nem um deus. Lula é um ser humano. E assim como ele acertou muito, também errou. E eu acho que o momento é um momento de renovação. O PT deu a sua contribuição. São 14 anos de PT. São 12 anos de PSDB. Certo? Se nós contabilizarmos... É muito tempo, né? Então eu acho que o Brasil precisa hoje de renovação. Porque se, por exemplo... Claro que Lula não pode ser candidato. Isso é fato. Mas se, por exemplo, nós elegêssemos Lula hoje, nós conseguiríamos unir o país? Eu acho que não. Porque o que existe hoje no Brasil é os pró-Lulas e os anti-Lulas. Isso. Então a gente ficaria desunido do mesmo jeito. E aqui a Bíblia vai dizer que um reino dividido não subsiste. E essa é a grande verdade. Nós precisamos de uma pessoa nova, porque claro que nem todo mundo vai votar nela, né? Escolherão outro. Mas uma pessoa nova, a partir do momento que ela começa a governar e começa a fazer diferente, ela ganha credibilidade. Isso une o Brasil em torno de um governo. Né? A gente não precisa estar nessa história de esquerda e direita. O Brasil é muito grande para isso. Coxinhas e mortadelas, né? Como é a denominação que dá aos petistas e aos tucanos. Né? A gente precisa se unir. O Brasil é um país muito grande, um país que tem muitas riquezas. Embora com essa situação que nós estamos vivendo hoje, mas se o Brasil quiser, ele pode virar esse jogo muito, muito rapidamente, porque tem condições. Nós temos riquezas minerais, nós temos riqueza de povo, nosso povo é muito rico, muito inteligente. Riqueza de valores. O Brasil hoje exporta inteligência. Nós estamos perdendo os nossos cientistas, os nossos estudiosos, porque o governo ele não tem a capacidade de investir na pesquisa. Tem muito cientista que está indo para os Estados Unidos porque quando chega lá, tem quem financia o seu projeto. E aqui no Brasil não tem. Aí o governo vem com uma facada dessa. Acabou de chegar uma paraibana lá, né? Com exatamente. Um projeto da NASA. Acaba de dar uma facada. Quem já está numa situação deplorável e parece que vai retroceder, cortando as bolsas. Isso é desumano. Um Brasil que não investe, um país que não investe em pesquisa, eu me lembro até de uma frase do professor Jardel, lá de Souza, ele disse o seguinte, um país que não investe em pesquisa, que não tem pesquisa, não tem identidade. Nós temos, o brasileiro ele é altamente inteligente, ele tem uma capacidade muito grande, o que falta é investimento. O que falta é nós entendermos que somente a educação, a boa educação, uma boa estrutura, é que pode mudar a nossa realidade. Isso não é a curto prazo, é a longo prazo. A gente precisa hoje de um presidente que possa realmente entender isso aí. E não, como tem gente propondo aí, de colocar o ensino superior para que seja pago, né, começando da pós-graduação, paga, e depois, certamente, estabelecer a graduação também paga. Não é dessa forma. Não é privatizando, não é colocando o povo para pagar. O Estado ele tem o dever de fornecer educação, e educação de qualidade desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Porque se a gente conseguir competir com quem está no tráfico, com um adolescente que está no tráfico, com uma escola de qualidade, e competir com o traficante, a gente vai ganhar. Agora, o que não pode é uma escola careta, nessa situação que está, competir com o traficante, o cara que está ganhando dinheiro, apesar de que o futuro dele é a morte ou a cadeia, mas o cara que está ganhando dinheiro, o cara que vive na favela que nunca teve oportunidade, na maioria das vezes, filho de uma mãe solteira, e o tráfico nunca teve um pai, e o tráfico é um momento. E ele vê o filho do rico consumindo, e ele quer consumir também.
certo? E ele vê ali a oportunidade dele consumir. Então, se a gente não tiver uma escola de qualidade para competir com esse traficante, a gente vai perder ele para o tráfico. E hoje o número de jovens que morrem por ano, com 18, 19 anos, é exorbitante. Porque nós ainda não acordamos. O Brasil, certo? O governo brasileiro, ele mata anualmente milhares de jovens. Porque quando ele não dá oportunidade a esses jovens terem uma qualidade de vida e acredita nessa falsa meritocracia que muitos estão dizendo aí, como é que você pode pregar meritocracia, Claudio, quando você chega numa comunidade carente e adentra numa casa de família que muitas vezes não tem um pão para dar ao seu filho? Como é que essa pessoa vai sair dali pelos próprios méritos? Um país onde não se dá uma educação de qualidade. É verdade. O Brasil tem que investir sim no social. Nós precisamos investir no social, na educação. O Bolsa Família é um programa maravilhoso, mas não pode se resumir ao que faz hoje. A gente não pode só dar o dinheiro. Claro que a gente tem que ajudar, mas a gente tem que dar uma perspectiva para que com um ano depois daquilo ali, aquela pessoa possa sair dali. Possa ter uma perspectiva de vida, estude, afinal de contas, profissionalize. Exatamente. Para que aquela mãe de família que recebe aquele dinheiro, que é muito importante, possa se profissionalizar com o programa Empreender, um programa muito interessante, e capacita. Já tem um projeto, né? Já tem um projeto também no Senado, e depois... E que as mães têm que ter cursos. Exatamente. Se profissionalizarem. É você dar independência, né? É você dar independência a essa pessoa que futuramente vai ter com que sustentar e aquele cartão ali já vai ser para outro. É isso que o nosso país precisa. O nosso país não precisa de populismo, não precisa dessa divisão. Eu acho que é muito importante que a gente preste atenção. Eu acho que a gente não pode mergulhar em aventuras. Aventura é coisa para principiante. O Brasil é um país hoje muito centrado, gente muito inteligente. Eu acredito muito nessa geração, nessa nova geração. Cabeças pensantes. Né? Então, se você está desacreditado da política, e se você acha que a política é um meio sujo, que essa gente não vai, então se candidate. Né? Todo lugar desse vai lá, que não vai lá. Ou da história, né? História. Eu acho que a gente tem que participar. A política é o único meio da gente sair dessa desgraça toda. Obrigado, viu? Eu gosto de pessoas assim, inteligentes, que têm um diálogo aberto, franco, né? E principalmente, como eu acabei de dizer, inteligente. E a gente já... Eu que agradeço e estamos à disposição. Né? Meu pouquíssimo conhecimento, mas o que eu puder fazer, a gente faz aí. Tá aí, quarta-feira que vem, Pombal Informa News, 4 da tarde aqui, no seu canal Pombal Informa. Bom final de semana e não esqueça que amanhã é o dia D importante da campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite. Para você que tem filho de 1 a menos de 5 anos, leve nos postos para vacinar. É importantíssimo. O sarampo está aí com força total. E só para finalizar, eu estou falando demais, mas só para finalizar, hoje tem debate na Rede TV. Vamos cumprir nosso papel de cidadão, e olhar para os nossos candidatos e fazer uma boa escolha, dia 7 de outubro. Um abraço, bom final de semana.